Boa noite a todos. Gostaria de dar boas-vindas a todos que estão acompanhando, né, no canal do YouTube do de Estudos e Ações em Saúde Única. Esse é o nosso primeiro evento do ano de 2021, né? É um evento que a gente se programou para falar um pouco da semana, né, sobre tuberculose. Então, gostaria de primeiramente dar a palavra, né, agora ao professor Cleiton. Né? Meu nome é Tiago, sou um dos coordenadores do grupo de estudos. Né? Então, fique à vontade, Cleiton. Oi, gente, boa noite. É uma satisfação muito grande a gente começar mais um ciclo de trabalho, né, nesse ano, mais um ano de pandemia, então tem muita atividade online, não só aqui nas palestras, mas nas nossas redes, né? Então nós somos um grupo de estudos formados por estudantes, né? Estamos aqui unidos dentro de um assunto específico, né, que é a saúde única. Então, hoje a gente vai convidar, né, eu queria convidar a doutora Renata para fazer parte da nossa atividade. Boa noite, Renata, é uma satisfação ter você aqui. Renata, ela é ruralina, né, foi nossa aluna, foi nossa monitora de doenças infecciosas, né? Então, eu tenho uma satisfação e um orgulho enorme de poder te apresentar e te receber aqui na nossa atividade, né? Então, seja muito bem-vinda, Renata. Eu não vou apresentar a Renata, não. Eu gosto de sair de sair das formalidades, né? Então, Renata, né, eu te pergunto, quem é você? Boa noite, Cleiton. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que estão participando dessa live. Meu nome é Renata. Atualmente, eu sou professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, tá? Desde 2019, que eu estou trabalhando aqui. Trabalho no curso de Medicina Humana, dando aula de epidemiologia, saúde coletiva, trabalho de conclusão de curso. Então, me envolvi bem com a parte de saúde pública, né, ou saúde coletiva, como alguns autores gostam de chamar. E o Cleiton já adiantou que eu sou ruralina, me formei em 2008 na casa, fiz monitorinho em doenças infecciosas, fiz mestrado e doutorado na Fundação Oswaldo Cruz, na Escola Nacional de Saúde Pública. No meu mestrado, eu trabalhei com tuberculose, que é o tema que a gente vai abordar hoje. No meu doutorado, eu já trabalhei com outra temática, que foi elaboração de inquéritos de saúde com populações vulneráveis, ali a comunidade de Manguinhos. Fiz meu pós-doutorado no Instituto Nacional de Infectologia, também na Fiocruz, trabalhando com pesquisa clínica, voltada para o Zika vírus e outras arboviroses. Tá? Então, eu passei por várias temáticas diferentes ao longo da minha recente carreira, né? E agora fui convidada pelo grupo, pelo professor Cleiton e professor Tiago, para conversar um pouquinho com vocês sobre a tuberculose, trazer alguns desafios e o panorama atual que nós estamos vivendo nesse momento aqui no nosso país. Então, Renata, fica à vontade, a tela, né? Eu não posso dizer o palco é teu, porque a gente não tá no Gustavão dessa vez, mas a tela é toda tua. Fica à vontade e seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, eu esqueci de comentar. Boa noite. Eu esqueci de comentar que eu também fiz especialização em saúde pública na Escola Nacional de Saúde Pública, lá na Fiocruz, tá? Só para complementar esse breve currículo. Então, a temática que foi passada para mim foi conversar um pouco com vocês sobre a tuberculose. Tá? É uma doença extremamente antiga, que a gente tem muito conhecimento sobre o tema, tá? Muita publicação sobre o tema. Apesar disso, é uma doença que ainda é uma questão importante de saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É uma doença dita infecciosa, ocasionada por uma bactéria,
tá? E ela é considerada a doença infecciosa mais mortal no mundo. Tá? Afeta principalmente os pulmões, só que também existe a tuberculose atípica, onde o bacilo de Koch, ou Mycobacterium tuberculosis, ele vai atingir outros sistemas do organismo humano, tá? Como os gânglios, o cérebro, os ossos, os rins e os olhos também. Uma característica interessante sobre a tuberculose, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente também, é a questão da latência dos casos de tuberculose. O que é a latência? Significa que, a partir do momento que a pessoa se infecta, poucos casos vão ser ocasionados pela infecção aguda. Tá? Então, a pessoa se infecta dentro da patogenia da tuberculose, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, é formado esse quadro de latência. Anos depois é que a pessoa pode vir a manifestar os sintomas da tuberculose. E isso ocorre geralmente em mais de 90% dos casos. Tá? E isso é um ponto muito importante de um dos desafios que eu vou falar hoje para vocês. Então, aqui eu trago um esquema, uma imagem para vocês do dito complexo do Mycobacterium tuberculosis. Tá? Então, todas essas micobactérias, elas fazem parte desse complexo. A principal delas é o Mycobacterium tuberculosis, que causa a tuberculose humana. Só que o Mycobacterium bovis também faz parte desse complexo e a gente vai ver a importância dele para a tuberculose dita zoonótica. Tá? Outros micobactérios também fazem parte desse complexo, mas eles não são tão isolados com tanta frequência como esses dois que eu comentei com vocês. Deixei ali marcado em azul o Mycobacterium avium, tá? Que também é uma micobacteriose chamada de não tuberculosa, e uma Mycobacterium leprae, que é o causador da hanseníase, que também é uma micobactéria não tuberculosa e que vai ocasionar também uma doença de grande importância epidemiológica no Brasil, que é a hanseníase. Aqui eu trago um esquema para vocês das formas de transmissão da tuberculose. Tá? Então, a transmissão ela acontece pela eliminação de gotículas, de partículas, né, de aerossóis que são expelidos pelos sintomáticos, e esses pacientes sintomáticos eles vão expelir por meio da tosse, do espirro, de gotículas de fala, as bactérias, né, os bacilos, pelo ar. Trago para a gente revisar, quem ainda não conhece, não tem contato com a tuberculose humana, o quadro sintomatológico, os principais sintomas que nós observamos nos pacientes com tuberculose. A tosse, geralmente por mais de 3 semanas, tá? Sudorese noturna, perda de peso, cansaço, a febre vespertina e a hemoptise, né, que é a tosse com conteúdo sanguinolento. O diagnóstico da tuberculose padrão, ele é feito por meio dos critérios clínicos. O teste de escarro, que é a baciloscopia, é muito utilizado como diagnóstico padrão. Raio-x de tórax, cultura, teste de sensibilidade com a rifampicina, que é um dos antibióticos que fazem parte do tratamento padrão. PCR e a imunohistoquímica. Aqui eu trago um esquema que eu extraí de um manual específico do estado de Santa Catarina, mas isso vale para todos os estados brasileiros, geralmente esse protocolo, que é a orientação do Ministério da Saúde para realizar o manejo e o diagnóstico da tuberculose. Então, aqui tem todos os testes que eu comentei com vocês há pouco e todos os critérios que são feitos para iniciar o tratamento padrão, né, ou encaminhar, em caso de tuberculose multiresistente, para o serviço terciário, tá? E a importância também da notificação desses casos no Sistema Nacional de Agravos de Notificação, que é o SINAM, tá? Tratamento padrão. Ele é ministrado durante 6 meses, e isso é uma questão muito importante da tuberculose, esse longo tratamento que a tuberculose tem, né? Longo tratamento com drogas extremamente que ocasionam eventos adversos, né? E isso acaba desestimulando o tratamento, gerando abandono,
por parte dos pacientes, o que dificulta muito o controle da doença. Então, a gente tem a fase de ataque nos 2 primeiros meses, que vai tratar a doença e vai evitar a transmissão. O que a gente observa, e a literatura traz isso, é que logo nesses primeiros 2 meses a gente consegue evitar 100% a transmissão da tuberculose, tá? Isso é muito importante. São utilizadas essas 4 drogas, tá? E, posteriormente, na fase de manutenção, ao longo de 4 meses, somente 2 drogas são utilizadas para eliminar essas formas latentes, né, que permanecem no organismo, principalmente com foco nos pulmões, e reduzir as recidivas. O que seriam as recidivas? A repetição, né, da ocorrência da doença, ou seja, não ocorre a cura completa e a pessoa vem a manifestar os sintomas posteriormente ao final do tratamento. É uma doença curável, mais de 80% das pessoas conseguem ser tratadas com sucesso, mas existem esses empecilhos, né, a duração longa do tratamento, os eventos adversos, que acabam ocasionando problemas de abandono e geração de cepas resistentes. Daí a questão da tuberculose multidroga resistente, que também é um desafio importante nesse cenário. Eu gosto de trazer sempre trazer para vocês a questão da tuberculose zoonótica. Quem é aluno da medicina veterinária já teve contato, provavelmente, com essa temática. Quem não é muito interessante que tenha o mínimo conhecimento, porque isso vai ser um diferencial do profissional de saúde, ter noção da importância epidemiológica da tuberculose zoonótica. Então, falando um pouquinho sobre ela, esse aspecto zoonótico, tanto do Mycobacterium bovis, contaminando, né, infectando humanos, tá? Humanos que vão estar com o acometimento do sistema imunológico, provavelmente. Diferentes formas de transmissão, além da transmissão aérea, que eu mostrei para vocês antes naquele esquema. Então, os bovinos, eles conseguem eliminar, né, por meio de fezes, urina, leite e outros fluidos corporais também. E o ser humano, a partir do momento que é infectado, ele também passa a ser uma fonte de infecção para os rebanhos. Tá? Já o caminho inverso do Mycobacterium tuberculosis contaminando bovinos, a gente não observa uma doença progressiva, não é causa de uma doença progressiva, e vai gerar uma sensibilização no teste tuberculínico, tá? No diagnóstico que é realizado nos rebanhos. Então, esse é o cenário que a gente observa. Eu trago um esquema também que eu busquei para vocês, mostrando essa fonte de transmissão, né, o esqueminha. Também tem a importância dos animais silvestres nesse ciclo. Isso é uma outra questão da tuberculose, porque as micobactérias, elas afetam todos os mamíferos, não somente o homem, não somente o bovino. Então, esses animais silvestres, eles também podem se perpetuar como fontes de transmissão, né, dentro da natureza, em um determinado território, e que vai agravar e vai dificultar a implementação de estratégias de controle. Aqui é um estudo que foi realizado na USP, eu peguei essa imagem desse pesquisador, em parceria com o Programa Nacional de Controle de Tuberculose, onde ele avaliou focos de tuberculose bovina. Vocês observam um mapa em branco, né, os estados do norte, alguns do centro-oeste e do nordeste, não realizam periodicamente a detecção e o diagnóstico de tuberculose bovina, então eles estão em branco. O que eu quero destacar para vocês é a região ali de sul de Minas, São Paulo, uma parte de Goiás, que é chamado de cinturão leiteiro, né? E a gente sabe que o rebanho leiteiro ele tem um maior risco de desenvolvimento da tuberculose bovina. E vendo esse mapa, eu já chamo a atenção para vocês o cuidado quando nós, profissionais de saúde, formos trabalhar com tuberculose, em uma dessas áreas, a gente também precisa ficar atento nesse território, nessa importância da tuberculose bovina nessas áreas, que pode levar ao surgimento da tuberculose pulmonar também no ser humano, né? Então, a questão da vigilância, estar presente e atenta nesse cenário,
ela é muito importante. Agora, a apresentação ela vai focar bastante na tuberculose humana, que é o nosso enfoque principal. Eu acho que a saúde única nesse grupo, a gente vai trabalhar mais e vai discutir mais esses desafios da tuberculose humana. Tá? Então, como eu falei, é um problema de saúde pública sério. A gente tem dados da OMS, um relatório que saiu em outubro do ano passado, da OMS, que 90% das pessoas que adoecem a cada ano de tuberculose vivem em 30 países do mundo. Tá? Então, a gente consegue observar a concentração de casos de tuberculose em determinados países. Em 2018, mais de 10 milhões de pessoas adoeceram por tuberculose, e a gente teve mais de 1,5 milhão de óbitos em decorrência pela doença. E qual é o perfil dos casos de tuberculose no mundo? São pessoas do sexo masculino, adultos jovens, e os países que acabam concentrando esses casos são os países de baixa renda. Daí a associação que a gente encontra da tuberculose com fatores socioeconômicos. A gente vai falar mais um pouquinho à frente sobre esses fatores socioeconômicos, e eu aproveito para reforçar aqui a fala para vocês sobre as doenças negligenciadas. A tuberculose ela está nesse grupo de doenças negligenciadas. Elas merecem um destaque importante da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde também, que elencou doenças prioritárias, de atenção prioritária, tá? Dentre elas, a gente tem a TB, a gente tem a dengue, doença de Chagas, leishmaniose, hanseníase, malária e esquistossomose. A lista é muito mais extensa, mas essas são as doenças negligenciadas mais importantes no território brasileiro. Então, são doenças endêmicas, tá? Principalmente em populações de baixa renda. São doenças que a gente tem um investimento muito reduzido em pesquisa, baixo investimento na produção de medicamentos. A indústria farmacêutica ela não tem interesse financeiro em financiar a produção de medicamentos, a produção de testes de diagnóstico, tá? E isso vai impactar negativamente o controle dessas doenças nesses territórios desfavoráveis. Aqui tem um mapa, esse mapa é de 2010, que mostra os países mais acometidos por essas doenças negligenciadas, tá? E as cores mostram quantas doenças negligenciadas a gente tem em cada um desses países. A gente observa que o Brasil, junto com Moçambique e outros territórios africanos, eles têm a coexistência de 6 doenças negligenciadas no território. Tá? Então, a gente vê o México, por exemplo, com 3 doenças, Norte da África com 3 doenças, China com 4 doenças, assim como a Índia. Isso mostra a importância, né, da gente conhecer um pouco mais sobre essas doenças negligenciadas, e a tuberculose é considerada uma delas. Então, eu gosto sempre de reforçar esse ponto quando a gente fala de tuberculose. Então, a tuberculose é uma doença de notificação compulsória, ou seja, os casos eles são notificados pelo Serviço de Saúde, tá? E o SINAM ele vai compilar esses dados de acesso público. Então, quem tiver interesse de acessar esses dados epidemiológicos, ele fica disponível no site do SINAM. E um ponto importante é que no SINAM, na ficha de notificação, a gente não tem uma diferenciação no diagnóstico da micobactéria. Então, a gente tem um diagnóstico de tuberculose, mas não tem campo para especificar o diagnóstico diferencial, se é uma tuberculose, micobactéria tuberculose, bovis, né? Então, isso dificulta a gente identificar se o caso é de tuberculose zoonótica ou não. Esse é um ponto importante. Dentro do serviço, a gente não tem essa diferenciação. Então, temos as questões relacionadas da tuberculose com a pobreza, dificuldade socioeconômica, o enfoque em populações vulneráveis, tá? Vulneráveis que englobam indígenas, pessoas privadas da liberdade, pessoas em situação de rua, usuários de álcool e droga, porque são pessoas que já têm um comprometimento imunológico e que vai favorecer, né,
o surgimento da infecção de tuberculose. Mesmo a infecção sendo latente, na maioria das vezes, como eu mostrei no início da apresentação, essas são populações vulneráveis que devem ter um olhar atento, né, do Estado, do serviço de saúde, porque elas têm um comprometimento imunológico, assim como as pessoas que vivem com HIV. E essas pessoas com HIV, estudos já mostram que a principal causa de morte dessas pessoas é em virtude da infecção, né, da co-infecção com a tuberculose. Então, aqui, algumas imagens para a gente reforçar essa questão dos aglomerados urbanos, que favorecem, né, a transmissão, favorecem a perpetuação desse ciclo da tuberculose em determinados territórios. A gente tem estudos que mostram, no Rio de Janeiro, a comunidade da Rocinha era um foco muito importante de tuberculose, já estudos que são realizados pela Fundação Oswaldo Cruz, estratégias de controle realizadas pelo município do Rio de Janeiro, elas conseguiram, de certa forma, controlar alguns desses focos, né, alguns dessa situação da tuberculose em determinados aglomerados, mas isso também acontece em outras comunidades. A gente sabe, no Rio de Janeiro, diversas comunidades, elas se deparam com esse tipo de situação, né? Becos e vielas com pouca ventilação, casas que não têm janelas, onde você tem uma aglomeração dentro da própria casa, de vários membros da família. Isso tudo vai favorecer a transmissão da tuberculose. Aqui, imagens de presídios, né, que os detentos eles ficam amontoados, concentrados em um espaço muito pequeno. Isso também favorece esse cenário. Então, vista a epidemiologia da tuberculose, esse mapa ele mostra a situação da tuberculose no mundo e os 30 países mais afetados pela doença. Então, a gente tem incidências do ano de 2017 mostrando o Brasil, né? O Brasil ele não tem uma incidência comparada a outros países tão elevada, mas a gente tem um tamanho populacional considerável. A gente tem a bolinha azul aqui do lado, ela está bem clarinha, mas é o Peru, né? O Peru ele tem problemas com a tuberculose multiresistente, apesar de não ter uma incidência tão alta, mas eu quero reforçar para vocês e mostrar a questão da África do Sul, né? A questão ali do Sudeste Asiático, que também concentra, né, uma incidência elevada da tuberculose nos últimos anos. E aqui essa imagem disponibilizada pela OMS, mostrando essa coexistência, né, entre a tuberculose, o HIV e a tuberculose multidroga resistente, né? Então, a gente vê ali o Brasil posicionado na problemática da tuberculose co-infecção com HIV. Mas outros países, como China, Indonésia, África do Sul, Índia, já tem uma coexistência maior, né? Uma importância maior para a tuberculose multidroga resistência também. Tá? Então, que é um problema grave de saúde pública, porque quando a gente tem uma falência do tratamento, né, e o surgimento da resistência a determinada droga do tratamento padrão, a gente aumenta muito o custo desse tratamento, a gente institui drogas mais tóxicas, né, que pode gerar mais eventos adversos, a duração do tratamento ela também vai se alterar, e isso tudo vai impactar negativamente o controle, fora o surgimento de diferentes cepas multiresistentes, que vai também impactar o serviço de saúde. Então, falando um pouquinho sobre a situação do Brasil, esse mapa disponibilizado pelo Ministério da Saúde mostra a incidência da tuberculose no país. Tá? Esse mapa ele é de 2019, então a gente tem os estados que merecem, né, um olhar mais atento do serviço de saúde, seriam os estados da região norte, tá? Principalmente o Amazonas, e o Rio de Janeiro, que tem a maior incidência de tuberculose no país.
E aqui tem um mapa mostrando a mortalidade por tuberculose no Brasil. Então, os óbitos por 100 mil habitantes, os mesmos estados, né, merecem destaque, mas aqui a gente também tem o Rio Grande do Sul e alguns estados do Nordeste, né, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, também entram, né, no radar do Ministério da Saúde, no que diz respeito aos óbitos por tuberculose. A gente pode pensar, refletir sobre essa situação, se em um determinado local a gente está tendo um momento dos óbitos, provavelmente a gente está tendo um problema no tratamento, né? O diagnóstico está sendo feito, mas você pode estar incorrendo em alguns problemas relacionados à manutenção, ao sucesso do tratamento, o que vai levar, muitas das vezes, ao óbito dessa população. E aqui também eu mostro o desfecho dos casos. Então, olha, a gente vê que a tuberculose sensível ao tratamento, né, ou seja, que não é resistente, que é a coluna do lado, a gente tem uma taxa de cura de mais de 70%. Já a multidroga resistente, a gente tem uma taxa de cura de 55%. E eu marquei ali para a gente observar a questão do abandono, né? Olha a taxa de abandono da multidroga resistente comparada à tuberculose sensível, né? Mais de 20% dos casos. Isso chama muita atenção e é um problema importante para a gente pensar na saúde pública. E o Brasil? O que o Brasil ele faz, né? E tem feito cada vez, se empenhado mais em garantir melhores estratégias de controle para a tuberculose. Então, desde 99, na verdade, em 96 foi instituído o primeiro plano, mas em 99 foi formado o Programa Nacional de Controle da Tuberculose. Desde então, esse programa ele vem sendo aprimorado e desenvolvido ações para tentar reduzir tanto a morbidade, né, os casos, quanto a mortalidade também. Então, são intensificadas as ações de prevenção, visando reduzir, né, o adoecimento para tuberculose. Uma estratégia é manter as altas coberturas vacinais por BCG. Tá? O que a BCG ela traz de importante para a tuberculose? Ela reduz o surgimento, né, de formas graves da tuberculose, principalmente na população infanto-juvenil. Tá? Então, é muito importante que essas coberturas vacinais elas permaneçam altas. A gente sabe que a gente está enfrentando nos últimos anos algumas reduções consideráveis nas coberturas vacinais, não só da BCG, mas de outras vacinas também. Mas é importante a gente reforçar a importância, né, da BCG para evitar as formas cerebrais, meningoencefálicas e outras formas graves da tuberculose. Além disso, tem se fortalecido a vigilância da tuberculose, né? É uma doença de notificação compulsória, reforçadas as recomendações, reforçada a investigação e o tratamento da infecção latente. Esse é um ponto muito importante que a Organização Mundial de Saúde também tem trabalhado sobre investigar, ou seja, diagnosticar precocemente e tratar as infecções latentes, ou seja, antes da pessoa ter a manifestação clínica, ser um indivíduo sintomático e começar a transmitir. Esse é um desafio muito interessante, muito importante que o OMS tem trabalhado nos seus relatórios. Outro ponto que o SUS tem tentado trabalhar é nos investimentos em novas tecnologias, né? No diagnóstico. A gente sabe que o teste de escarro, a baciloscopia, como ela é conhecida popularmente, ela tem uma sensibilidade baixa, né? Mas ainda é o teste padrão, tá? Por conta do seu custo mais baixo, do seu acesso, ainda é o teste padrão, mas o SUS ele tem trabalhado para conseguir disponibilizar testes rápidos, né, testes moleculares, testes rápidos do PCR, por exemplo, para conseguir
diagnosticar de maneira precoce e ofertar um tratamento oportuno para essas pessoas, incluindo o teste de sensibilidade à rifampicina, que é a droga que a gente observa mais casos de resistência. Então, esses testes de sensibilidade ele já é ofertado logo no início do protocolo para que os profissionais eles possam ter uma ideia se o tratamento pode ser um padrão ou se tem que ter alguma alteração e o encaminhamento para o serviço terciário. Tá? Estratégias que são feitas na atenção primária, na estratégia de saúde da família, por exemplo, no Rio de Janeiro, para favorecer o vínculo com os profissionais, a adesão ao tratamento. A estratégia do tratamento diretamente observado é muito interessante e muito importante para a tuberculose, porque o profissional de saúde, agentes comunitários de saúde atuam bastante com essa responsabilidade, né, de levar o medicamento, de observar, de controlar se, de fato, o paciente está tomando os medicamentos de maneira adequada. Tá? Também a importância do farmacêutico nesse trabalho, né, se empenhando nesse propósito. Temos também a prevenção da tuberculose multidroga resistente, que ainda não é um problema muito grave comparado a outros países, mas que está no radar. A gente tem que observar com cuidado essa questão e a oferta de proteção social, né, a pessoa acometida pela doença. A gente tem que lembrar que a tuberculose é uma doença marginalizada, que gera o estigma social. Então, o aporte, né, a proteção social, ela é muito importante para garantir também a adesão ao tratamento e o vínculo até o final. Então, vimos o cenário brasileiro, né? E agora eu passo para a gente falar um pouquinho sobre os chamados alvos globais para o controle da tuberculose. Então, a Organização Mundial de Saúde ela tem se esforçado para trabalhar com os países, né? Principalmente aqueles 30 países que eu mostrei para vocês, para fomentar, para estimular o controle da tuberculose. Então, só para reforçar essa importância do controle da infecção latente, que esse é o ponto que a OMS tem discutido e debatido muito nos relatórios, porque ela sabe que é um desafio na prática clínica, porque na clínica a gente observa o quadro sintomático chegando num posto de saúde, numa clínica, né? A pessoa tossindo há 3 semanas, pessoa com febre, e é desafiador você pensar em estruturar um serviço para diagnosticar infecção latente. Só que o foco desse diagnóstico, ele tem que ser pensado para as populações de risco, sabe? As pessoas das populações vulneráveis que eu falei para vocês, é um foco importante nesse diagnóstico. Ou pessoas que convivem com sintomáticos, né, os chamados contactantes, também seria um grupo interessante para se observar a infecção latente. Né? Por que esse foco da OMS? Porque estima-se que 1/3 da população mundial ela está infectada pelo bacilo, ou seja, ela tem a infecção latente. Né? E quando que essa infecção latente ela vai se manifestar com o quadro sintomatológico? A gente não tem como prever. Né? A gente não tem como prever esse comprometimento imunológico. Cada indivíduo vai reagir de uma maneira diferente. Então, pensando coletivamente, pensando na visão de saúde pública, a gente precisa focar nas populações vulneráveis e nos contactantes também. Outro limitador é que, até o momento, não existe um padrão ouro, não existe um teste, né, dito padrão ouro, onde a gente baseia todas as nossas interpretações de diagnóstico, as nossas comparações de testes de diagnóstico para infecção latente. A gente tem a PPD, a gente tem o IGRA, né, que são 2 estratégias para observar a presença do antígeno, da reação antígeno-anticorpo, mas isso ainda é pouco, né, para auxiliar esse diagnóstico da infecção latente. Daí a importância de se estimular novas tecnologias para melhorar, para aprimorar esse diagnóstico. Então,
Visto esse foco da infecção latente e dos outros problemas que a gente já falou, que eu já falei aqui para vocês, em 2014 e 2015, a OMS e a ONU, né, elas se comprometeram com os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030. Tá? E nessa Agenda de 2030, a gente tem metas, e uma meta específica para a tuberculose, que é essa meta 3.3, que traz no documento que a proposta é acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas até 2030. A gente está longe ainda de alcançar essa meta, mas a gente tem esperança de que ocorram reduções, né, nos indicadores, tanto de morbidade quanto de mortalidade. Então, aqui tem, para quem não tem contato, não conhece o que é essa Agenda 2030, são esses objetivos. Então, lá no objetivo 3, de boa saúde e bem-estar, tem uma meta específica para essas doenças negligenciadas. Tem outras metas também a respeito de saneamento, meio ambiente, energia, e que elas são trabalhadas em diferentes grupos dentro da OMS. A OMS também desenvolve a chamada estratégia END-TB. Tá? É uma estratégia que visa a redução em 90% das mortes, tá? E de 80% na incidência de tuberculose até 2030, comparando com dados de 2015. Em 2020 tinha um marco, tá, para ser alcançado por esses 30 países, que seria a redução de 20% na taxa de incidência e de 35% nos óbitos. Porém, temos um desafio atual, extremamente atual, que impacta não somente a tuberculose, mas outras doenças e outras condições de saúde também, que é a Covid. Então, a Covid, ela chegou, né? A gente está convivendo com ela e vai conviver com ela por mais algum tempo, e ela trouxe impactos extremamente importantes nessas estratégias de controle e prevenção. O primeiro impacto foi a interrupção dos serviços, né? Os serviços de saúde, eles interromperam determinados atendimentos, né? Principalmente lá no início da pandemia, a gente teve uma interrupção severa, né? E o que levou a alguns retrocessos. Além disso, a gente teve realocação de recursos humanos, financeiros, recursos de pesquisa direcionados para a Covid. Né? Importante, é fundamental para o momento que a gente está vivendo essa realocação, só que esse gap, esse distúrbio, ele vai ter consequências no futuro. A gente não sabe ainda se consequências a curto, médio, longo prazo, mas tuberculose e outras doenças, como eu falei, o sistema de saúde como um todo, ele vai ser impactado, tá? por essa realocação. Além disso, a gente teve um impacto no sistema de coleta de dados e nos relatórios gerados. Por quê? Casos deixaram de ser notificados. As pessoas podem ter deixado de procurar o serviço de saúde nesse momento, né? Então, você tem uma redução das notificações, e essa redução de notificações pode ocasionar o aumento dos óbitos também. Então, daqui a alguns anos, a gente pode voltar a retomar essa discussão, ou vocês observarem em publicações, em notícias, esse aumento, né, dos casos e de óbitos de tuberculose também. Isso vale para várias doenças. Tá? A gente tem trabalhos só... não desviando muito do assunto, mas a gente tem as doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão arterial, que as pessoas não estão ou não estavam buscando atendimento no serviço de saúde e são chamados casos represados. E isso, em algum momento, ele vai aparecer, né? Vai aparecer na coleta de dados e nos relatórios. E o impacto que o sistema de saúde vai ter em cima disso pode ser bem desastroso. Né? Apesar disso, a OMS, no relatório de outubro, ela traz algumas medidas que foram executadas nos serviços essenciais para fortalecer o controle.
né? O uso de tecnologias digitais foi um deles. O uso da telemedicina, do teleatendimento, para fornecer orientação, apoio remoto, foi instituído. Foi pensado também estratégias para reduzir a necessidade de visitas às unidades de saúde, incentivar tratamento domiciliar, garantir o suprimento adequado de medicamentos, mas isso, vocês percebem que é direcionado para quem já tem a doença, quem já está diagnosticado, quem já está recebendo o tratamento, e as pessoas que não chegaram a ser diagnosticadas ainda, né? Qual o impacto que isso vai ter na vida dessas pessoas e no serviço de saúde também. E aí entra a nossa saúde única, né? O nome desse grupo de estudos, o propósito da gente estar aqui reunido é para a gente falar da saúde única e de que forma a saúde única ela pode trabalhar para reduzir esses impactos, para reduzir, né? Para tentar responder a esses desafios, né? Então, a tríade vocês já conhecem. Eu trago aqui só uma breve lembrança, né, do que é a saúde única, a importância desse equilíbrio entre saúde humana, animal e meio ambiente. Quem pensou nesse termo e na iniciativa de se trabalhar esse termo na sociedade, e a importância da gente integrar esses pilares para garantir os meios de prevenção e controle de diversos patógenos. Então, a saúde única hoje ela tá na crista da onda, ela está totalmente na moda, né? Porque falar de Covid ou falar de qualquer outra enfermidade hoje, a gente vai se remeter à saúde única, né? Porque a gente vivencia nesse século XXI um intenso processo de globalização, a gente tem as mudanças climáticas, a gente tem as transformações ambientais, o comportamento humano, o alto trânsito, né? Trânsito internacional que o ser humano ele tem feito. Isso leva a um aumento da ocorrência de doenças reemergentes e doenças emergentes. Doenças essas que vão acontecer tanto no ser humano quanto nos animais. E esses são os dados, né, da OMS, mostrando que mais de 60% das doenças infecciosas humanas, elas são zoonoses. Tá? E 75% dos agentes de doenças infecciosas no homem têm origem animal. E estima-se que de 5 doenças novas no homem que surjam por ano, 3 são de origem animal. Então, a importância é muito grande da saúde única hoje no nosso contexto de vida. Eu gostei muito dessa figura, tá? Que é desse autor, que faz uma concepção holística, né? Saindo do foco da tríade, como a gente conhece com mais clareza, e passando para um detalhamento maior, né, de todos os conceitos, disciplinas, a integração que a gente precisa exercer e de conhecimento também sobre essas diferentes temáticas. Temáticas específicas da medicina humana, da medicina veterinária, da farmácia, né, pensando em resistência antimicrobiana, pensando em redes sociais, urbanização, ecologia, práticas culturais. Então, olha quanta coisa interage, quanta coisa se integra quando a gente vai falar de saúde única. Daí a importância, né, de ressaltar a interprofissionalidade, né? Como é importante a gente ter integração de diferentes saberes e de diferentes práticas para conseguir conviver com a situação, né, que nós estamos vivendo hoje, com a situação da tuberculose no país e com diversas situações de saúde que a gente vai vivenciar lá na nossa prática também. E reforçando, né, além dessa concepção de saúde única, a gente tem alguns papéis específicos que são importantes da gente ressaltar, né? Por exemplo, o médico veterinário é um profissional que vai atuar diretamente no controle da tuberculose bovina. E olha que interesse ele vai ter em trabalhar com a tuberculose zoonótica, né?
Só que a gente não pode deixar de pensar que outros profissionais de saúde também podem se deparar com a tuberculose zoonótica. E o que a gente sabe é que pouco se conhece, os clínicos, as pessoas que lidam diretamente com a tuberculose, elas não têm muito conhecimento, né, sobre a tuberculose zoonótica nos pacientes humanos. Então, o nosso diferencial, não somente como médico veterinário, mas como profissional de saúde, educador físico, farmacêutico, psicólogo, fisioterapeuta, é ter o mínimo conhecimento sobre a existência da tuberculose zoonótica, das áreas onde ela acontece com mais frequência. Isso já vai ser um diferencial para se a gente fosse trabalhar no serviço, na vigilância, em outras áreas do sistema de saúde, para favorecer o diagnóstico, favorecer o tratamento adequado, tá? Isso é importante de se ressaltar. Reforço também o papel do farmacêutico nesse cenário. A gente observa o acompanhamento constante do paciente, avaliar a utilização dos medicamentos, se está fazendo o uso correto ou não, contribui na assistência, né, no acompanhamento, fortalece a adesão, a prevenção ao abandono. Então, o farmacêutico também tem um papel muito importante quando a gente pensa na tuberculose. E, de maneira geral, como profissional de saúde, a gente precisa ficar atento a esse enfoque na atenção à saúde. Atenção à saúde que vai se direcionar para a prevenção adequada, para o diagnóstico e para a assistência que vai ser oferecida a esses pacientes. Além disso, a gente tem que reforçar a importância da informação estratégica. Informação essa que é trabalhada pela vigilância epidemiológica, que vai auxiliar o monitoramento, a avaliação e fomentar também o desenvolvimento de pesquisas na área. Tá? E outro ponto importante é as estratégias de comunicação e mobilização social. Tá? O Ministério da Saúde, ele trabalha com diversas campanhas ao longo desses anos para conscientizar a população sobre os riscos da tuberculose, a importância do diagnóstico e do tratamento. Então, a gente tem, mundialmente, o dia 24 de março como Dia Mundial de Luta e de Combate contra a Tuberculose. Então, fica um mês, algumas semanas dedicadas a essa temática, mas deve ser uma temática trabalhada ao longo de todo o ano. Isso eu gosto sempre de reforçar, porque a gente tem o Ministério e outras instâncias governamentais, né, instâncias também de outras instâncias de saúde, elas acabam focando em determinados meses para o combate de determinadas doenças. Então, a gente tem o Outubro Rosa, a gente tem o Novembro Azul, o Setembro Amarelo, mas esse controle e esse olhar cuidadoso, ele deve ser feito ao longo de todo o ano, não somente ao longo daquele período destinado para isso. Mas vale como estratégia de mobilização e de consciência social também, tá? Então, reforçando, nós, como profissionais de saúde, temos que manter e regular essa tríade da saúde única, temos que atuar no controle da tuberculose humana e promover, né, ações voltadas para a vigilância em saúde. Vigilância epidemiológica, tá? Vigilância de saúde do trabalhador, vigilância, promoção da saúde, isso tudo deve ser muito bem trabalhado por nós, profissionais de saúde. Então, um exemplo de estratégia que eu trago para vocês é a atuação da vigilância e na interação entre os profissionais, tá? Essa interação, ela vai possibilitar pensar e desenhar programas de controle direcionados para determinadas populações, determinados territórios, para otimizar os recursos humanos que esse local possui, recursos laboratoriais e outros recursos logísticos também. Porque a gente precisa sempre ter em mente que a tuberculose ela é um problema de saúde interdisciplinar. Olha quantos problemas eu falei até agora para vocês, quantos desafios existem para a gente ultrapassar. E se a gente não pensar de uma maneira interdisciplinar e interprofissional, a gente não consegue avançar. Aí a gente vai continuar convivendo com alguns desses problemas.
E esse meu último slide, eu vou passar para a gente refletir um pouco, né, sobre isso tudo que eu falei até agora, sobre a questão da Covid, sobre os problemas que já existiam antes da Covid também, a gente não pode esquecer, é que esses problemas, quando coexistem, será que eles dificultam ainda mais o controle da tuberculose no Brasil? O acesso a serviço de saúde já é um problema no nosso país, né? E a pandemia de Covid, ela agravou ainda mais essa situação, dando o que a gente chama de represamento dos casos, ou seja, as pessoas não estão buscando serviço de saúde ou buscam com menos frequência, e esses casos eles vão surgir ou vão surgir já de uma maneira mais grave posteriormente. Pensando nas metas da Organização Mundial de Saúde, da Agenda 2030, essas metas pactuadas, elas provavelmente vão ser perdidas, né, se não tiverem ações e investimentos direcionados para a tuberculose. E eu tenho que reforçar para vocês esse papel da interprofissionalidade sempre, tá? Porque integrar as práticas, articular, né, de maneira colaborativa a atuação e o conhecimento de diversas profissões que faz o papel do profissional de saúde é muito importante. E a gente precisa pensar com muito carinho nessa questão. Então, eu finalizo aqui. Eu não fiz uma apresentação muito longa, eu quero deixar o espaço para a gente discutir, para a gente tirar dúvida, para a gente pensar junto. Talvez vocês tenham até outros desafios que vocês pensaram, que a gente pode estar trabalhando aqui também. Quero agradecer o convite, tá? Quero falar que essa minha fala de hoje, eu tentei compilar, né, as principais questões que eu evidenciei na literatura, manuais, utilizei manual oficial, relatório de agência nacional, internacional, sobre a tuberculose. Tá? A gente observa que são muitos os desafios, tá? E as consequências da pandemia de Covid a gente não tem como prever agora, né? Mas eu gosto muito de conversar sobre a tuberculose, pensar nela como uma doença negligenciada, porque ela tem um grande impacto para a população brasileira, né? E eu acho que a nossa atuação como profissional de saúde, pensando no controle adequado, né, pensando naquela tríade de prevenção, diagnóstico e assistência, é muito importante para os locais onde a gente trabalha ou onde a gente vai trabalhar no futuro próximo, né? Que vocês vão se formar e vão atuar no serviço de saúde como profissional de saúde. Então, pensar de que maneira a gente pode atuar para fazer diferente, né? Dentro da nossa área, do nosso território, o que a gente pode estar trabalhando com a nossa população para conseguir mitigar um pouco desses desafios. Então, deixo aqui essa fala final. Agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição para tentar tirar as dúvidas sobre o tema. Deixa eu fazer um comentário. Cara, a tuberculose é uma doença muito ligada às questões sociais, econômicas, né? E aí, como que a gente consegue pactuar uma redução de uma tuberculose se a gente visualmente, tecnicamente, a gente consegue detectar e consegue identificar o aumento dos bolsões de pobreza, né, no Brasil, né? Não é meio contraditório, Renata? Não é é muito complexo isso, né, cara? A tuberculose ela é muito complexa, muito. E essas questões sociais, não só o serviço de saúde tem que trabalhar a tuberculose. A gente tem que pensar em assistência social, a gente tem que pensar em com o nome da Secretaria de Integração, de Urbanismo,
né? A gente tem que pensar em outros setores do Estado que precisam trabalhar em conjunto com o serviço de saúde, porque o serviço de saúde sozinho não vai dar conta de atender e de justificar por que a pessoa tem que sair da casa dela, que a casa dela não tem ventilação. Para onde ela vai? Como ela vai conseguir? Né? Tá, a importância do apoio social, do suporte social. Então, é muito complexo e a gente observa que, atualmente, a OMS ela tem reforçado muito as chamadas, né, para trabalhar essa integração, mas os países não dão conta de lidar com toda essa complexidade. Não dão. É complexo isso. Perguntas, Thiago? Temos? Temos algumas perguntas, Renata. Primeiramente, parabéns pela palestra, né? Você sempre arrasa nas suas abordagens aí, né? Já contribuiu com a gente várias vezes, né, nos eventos que a gente organiza aqui, né? Então é muito bom te escutar. Bom, tem a primeira. Eu vou colocar a pergunta para você ler aí mesmo, Renata, que a Késia encaminhou, né? Então, essa é a primeira pergunta que foi encaminhada. Boa pergunta. Eu estou trabalhando agora no Rio Grande do Sul, Késia, e estou fazendo um trabalho com os dados de notificação do Estado, fazendo um mapeamento da incidência de tuberculose. Tá? A gente está com um aluno de iniciação científica fazendo esse mapeamento, uma série histórica. E o que eu observo, o cenário do Rio Grande do Sul a gente tem uma alta taxa de coinfecção de tuberculose com HIV nessa população. Tá? A gente também tem a questão do abandono, essa doença por ser estigmatizada, marginalizada. A gente tem ainda uma dificuldade de conseguir manter o tratamento, né, pelo período, né, de 6 meses, o que vai agravar, como eu falei lá mostrando o mapa, o que vai agravar o quadro e vai levar ao óbito desses pacientes. Bom, tem uma pergunta da Laura Ribeiro. Você abordou, mas de repente quer dar mais alguma ênfase nessa pergunta? Então, não só da tuberculose, tá? A vigilância durante a pandemia de diversas doenças, ela está comprometida. E isso acontece em qualquer epidemia, o que gerar uma pandemia, né? Por exemplo, a gente via lá na Fiocruz anos de epidemia de dengue, por exemplo, né? A gente via as outras doenças tendo um problema sério de notificação, sendo negligenciadas, mas não é culpa diretamente do serviço, porque a gente tem uma restrição de recursos humanos que acabam sendo direcionados para atender especificamente a situação atual. Então, a situação que a gente vive hoje da pandemia de Covid, ela direciona quase que em toda a sua totalidade os recursos humanos para dar conta das notificações de CIRAG, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, né, e para as outras questões da Covid. Então, a gente observa, sim, uma redução dessas notificações, mas, como eu falei, elas vão acontecer tardiamente. Só que o problema delas acontecerem tardiamente é que, provavelmente, ela vai estar associada ao óbito, vai estar associada à complicação, e isso vai se desdobrar de uma maneira mais séria para o serviço. Tudo bem, Renata. Vou colocar mais um aqui para você. O pessoal despertou para as perguntas agora. Então, eu não sei tecnicamente o motivo de não utilizar. Isso eu já falo logo para vocês. Mas, na minha percepção, o que eu daria como resposta é: o etambutol, ele é uma droga extremamente tóxica, que gera muitos eventos adversos. Tá? Isso a gente observa com frequência na literatura. E a instituição do tratamento padrão, essas 2 doses, elas são suficientes nos 2 primeiros meses para atender aqueles 2 objetivos, né? De reduzir as formas sintomáticas e diminuir a transmissão. Depois, na manutenção, a rifampicina e a isoniazida, elas dão conta. Então, não precisa expor o paciente a 4 drogas pesadas,
durante um longo período de tempo que vai aumentar esses eventos adversos. Mas pode ter outras questões técnicas também que eu não sei responder. Ok, Renata. Tem mais um aqui interessante, da Edna da Silva. Projeto em andamento que possa promover a inclusão do médico veterinário. A gente vê que o NASF tem perdido muita força. Tá? Isso é o que nós observamos. E a gente tem também a questão das gestões municipais poderem identificar e priorizar profissionais para atuar no NASF que eles possuem. Então, é muito importante a gente entender que o médico veterinário ele é importante dentro da saúde da família, mas a gente também tem que buscar o nosso espaço na vigilância. Tá? A vigilância é um local que merece nossa atenção, a gestão também é um local muito importante, que o médico veterinário tem total segurança e conhecimento para trabalhar. Então, eu não conheço nenhum projeto em andamento para promover essa inclusão, tá? Porque isso vai depender, como eu falei, do interesse da gestão municipal em contratar, em obter uma equipe do NASF e selecionar médico veterinário para trabalhar naquela equipe. Muitas das vezes, o que nós observamos é que a gestão ela prioriza a contratação de especialistas, de médicos especialistas, de outros profissionais de saúde que podem também compor o NASF e não entendem a importância que o médico veterinário tem para a atuação na saúde pública. Isso aí, Renata. Sobre esse tema dessa pergunta, então a gente sempre reforça com os estudantes, primeiro saber o seu potencial, de profissional, como que eles possam ser inseridos, se enxergarem como profissional de saúde, se colocarem diante de uma discussão, como um profissional importante para desempenhar determinados papéis relacionados à área de saúde. E, a partir desse momento que ele se enxerga como um profissional de saúde, tentar fazer com que a sociedade enxergue o profissional, nesse caso o médico veterinário, que seria um profissional visto pela sociedade como um clínico, um profissional que cuida de animais apenas, E o NASF-AB, junto com o Militar de Saúde, é um caminho importante para que ele possa desempenhar um papel aí, relacionado à tuberculose, junto ao território. Sim, bem colocado. Cleito, quer falar alguma coisa? Não, eu fico assim, nessa questão da pandemia, como muitas doenças elas deixaram de ser atendidas, de ser notificadas, de serem trabalhadas pelo serviço de saúde, eu fico imaginando justamente a tuberculose, com a questão do isolamento, com a questão das pessoas restringirem mais ainda a questão de sair de casa, de transitar fora de casa. Eu fico imaginando muita gente que deixou de procurar assistência médica, muita tuberculose que deixou de ser diagnosticada. Se ela deixou de ser diagnosticada, ela deixou de ser tratada. Se ela deixou de ser tratada, a doença desenvolveu com mais força e mais pessoas foram atingidas, ou seja, a gente teve a transmissão da doença. Eu só fico aqui pensando no tal da pactuação. Cara, vai para a vala, porque daqui 1, 2 anos a gente vai ter uma explosão de número de casos, porque pandemia não vai se resolver no final do ano. A gente vai ter aí, no mínimo, um efeito retardado, da Covid, em várias doenças, inclusive na tuberculose. Eu fico imaginando daqui a uns anos quais serão os números da tuberculose no Brasil, pensando, tuberculose e Covid. O que essa inter-relação ela é bem
bem ruim para a gente, né, Renata? Pois é. E fora que ainda não existem estudos, como eu falei da questão do comprometimento imunológico, da relação da Covid com a tuberculose. Sim. Né? Que os pacientes, né, se as pessoas que têm infecção latente por tuberculose, se eles estão mais suscetíveis a desenvolver, por exemplo, as formas graves da Covid, né, de precisar de internação. Isso é um outro ponto também que os serviços de saúde podem ter que responder, mas essa questão da notificação, como eu falei, é algo que a gente sempre observa em anos epidêmicos e agora com uma pandemia desse porte, essa questão do represamento, né, dos casos. É bem importante. Isso daí. Sim. Ô, Renata, tem mais uma pergunta aqui, né, da Isabela. Deixa eu colocar ela para você aí. Prática de atividades físicas leves dentro... Olha, Isabela, particularmente, eu não conheço. Né? A gente conhece, por exemplo, as academias dentro das estratégias de saúde da família. No Rio de Janeiro tinha. Algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul também têm as academias, né, as academias vinculadas ao serviço, mas é algo que não é muito difundido, né, essa importância das atividades físicas durante o tratamento de tuberculose. Mas é algo bem interessante para se pensar, né, e de se trabalhar também dentro do serviço essa estratégia que também pode fortalecer o vínculo, pode fortalecer a adesão ao tratamento, né, com o educador físico atuando como profissional de saúde e conseguindo manter, né, esse paciente recebendo o tratamento. Então, é algo importante a se pensar e se valorizar também dentro da profissão. Bom, Renata, eu tenho uma pergunta, né? Tem duas perguntas, na verdade. A primeira pergunta que eu tenho, você mostrou uma figura do Brasil, né? O mapa do Brasil com as cores, né? Com a taxa de incidência, e lá a região centro-oeste mostra uma baixa taxa de incidência de casos, né? Numa região em que tem o maior número de bovinos, né? Do Brasil, do país. E o que você acha sobre essa taxa de incidência baixa aí? Então, eu li naquele trabalho que eu mostrei o mapa da tuberculose bovina, a região de bovinos de corte, ela acaba não tendo muito impacto da tuberculose bovina. É mais o gado leiteiro, né? Acho que o Cleiton pode até me corrigir se eu estiver falando errado, mas eu acho que não. Mas eu acho que isso pode responder a essa baixa incidência se a gente pensar na tuberculose zoonótica. A gente também pode pensar que o serviço não está dando conta de notificar os casos, né? Não está fazendo busca ativa, só está atendendo os sintomáticos, isso tudo que buscam um serviço de saúde, claro, isso tudo vai impactar na taxa de incidência, porque se você não está notificando, ele não vai aparecer no sistema como caso novo. Tá? Então, tem essas duas questões que a gente pode estar pensando da tuberculose. Fora aqui no Centro-Oeste, se a gente parar para pensar, a gente não tem os aglomerados urbanos, né, como a gente tem em outras regiões. De Manaus, por exemplo, Amazonas tem aglomerados urbanos extensos, né, e que justificam as elevadas incidências que a gente observa lá. Outras cidades do norte do país também já têm aglomerados urbanos importantes. Eu ainda não consigo ver o Centro-Oeste ainda com esse aporte, né, com esse aglomerado que poderia justificar um outro fator de risco para a TB. Eu ia comentar justamente isso, né, sendo a tuberculose, né, humana, uma doença essencialmente de locais com alta densidade populacional, não só, né, mas de aglomerados, quando a gente fala de aglomerados e bolsões de pobreza, Tiago, onde tem boi não tem gente, né? Então ou vai ter uma doença ou vai ter outra doença,
né? Então, a gente vê, né, agora, fora brincadeira, né, na região sul-sudeste do país, que são os maiores centros populacionais, né, do Brasil, a gente acaba observando as cores do mapa também, do mapa do Brasil também acompanhando, né, as cores de ocorrência de tuberculose, acompanhando esse aumento das densidades, né, populacionais, né, das aglomerações humanas, né. Tá certo. A outra pergunta que eu tenho, de repente até o Cleito pode ajudar também aí na resposta, até eu andei lendo há um tempo atrás, já tem mais de um ano, né, que aí é a questão do desenvolvimento de vacinas para tuberculose em bovinos, né, como uma estratégia, né, dentro dessa questão do controle da tuberculose humana, né? Então, eu andei lendo alguns artigos, mas, assim, queria saber se você leu alguma coisa, o que você pode falar sobre isso. Olha, boa pergunta. Eu juro que eu ia falar mais sobre tuberculose, né, bovina, e eu cortei muita coisa da apresentação, porque quando olhei, eu estou seguindo vocês no Instagram, quando eu olhei as boas-vindas para farmacêuticos e educadores físicos, eu falei assim, não vou entrar nesse mundo com eles. Mas, Cleiton, você tem informação sobre essas vacinas? Porque eu não li nada a respeito. Então, especificamente sobre o desenvolvimento de vacinas, não, mas eu penso numa questão de estratégia. Tuberculose humana, aliás, qualquer doença humana, não se mede esforços para se controlar, para se tratar, para se diagnosticar, para se curar, né? Então, não importa a doença. Quando a gente fala de doença animal, a gente precisa avaliar a questão da zoonose, né, se ela é importante, executar alguma ação sanitária num rebanho animal em função, né, da sua importância enquanto prejuízo econômico para essa população animal, ou se ela tem importância como zoonose, né. Há algumas doenças, e a tuberculose é uma delas, a gente não garante a cura microbiológica do paciente, né? A gente faz uma gestão de riscos. Na tuberculose humana, em função dos tratamentos já bastante modernos, né, e etc., eu particularmente não sei se consegue essa cura microbiológica, mas a gente consegue fazer uma gestão de danos muito grande, né, a ponto do paciente se curar clinicamente e reduzir a quase zero a questão da possibilidade da transmissão. Em populações animais, a gente fala de fonte de alimento, né? Então, a gente está falando de animais ou de populações que a gente não tem total domínio sobre eles, porque nem toda propriedade é altamente tecnificada, né, para se ter assistência veterinária, para se ter medicação, para se ter diagnóstico, para se ter todo aquele manejo sanitário. Então, por uma questão estratégica, não se trata tuberculose e não se desenvolveu, eu sei que já desenvolveram, mas não é uma estratégia para controlar a tuberculose em animais a questão da medicação ou da vacinação, né? Então, para determinadas doenças cuja população-alvo são fornecedoras de alimento para a gente, então são fontes, são matérias-primas, né, como alimento, então bovinos que fornecem tanto carne quanto leite, equinos com a anemia infecciosa. Equino não é alimento para a gente, mas é alimento lá fora, né? Nós culturalmente nós não nos alimentamos disso, mas todo e qualquer tipo de animal que seja fonte de alimento para a gente, toda e qualquer doença que não se garanta um tratamento efetivo, né, que não se consiga a cura, o processo de controle da doença é a eliminação do animal, né, não se visa tratamento nem
prevenção com determinadas vacinas, né? Então, cujo resultado ele não é 100% efetivo. Então, não é uma questão de estratégia. E o olhar da tuberculose zoonótica que a gente tem hoje é a preocupação dos profissionais de saúde entenderem que ela existe, né, entenderem a importância dela em determinadas regiões, que pode ser uma região onde a pessoa vai estar atuando, né? E se você tem casos de tuberculose que, por exemplo, não respondem bem ao tratamento, que você tem algumas questões de resistência, olhar com mais cuidado para essa questão da tuberculose zoonótica, porque pode ser um Mycobacterium bovis, pode ser um outro micobactério do complexo, e que o profissional de saúde, já tendo ideia, já tendo conhecimento, ele vai buscar investigar com mais cuidado. Perfeito, é isso mesmo. Muitas vezes, né? Desculpa, só um último comentário, Thiago. Muitas vezes o posto de saúde, porque às vezes é aquele atendimento rápido, né? Não se tem um atendimento, um acompanhamento profundo daquele caso, daquela pessoa e etc., né? Então, simplesmente se faz um tratamento, a pessoa trata, beleza, no final de 6 meses ela está super bem, daqui 6 meses ela está com tuberculose de novo. Então, falar, o que aconteceu? Tuberculose resistente? Não, a fonte de infecção continua, né? Então, de repente, é um produto lácteo cujo animal, a fonte de onde essa pessoa compra esse leite, os animais têm tuberculose, não são diagnosticados e estão produzindo leite, a pessoa não ferve, não pasteuriza. Então, se a fonte continua, né, a doença vai continuar. Então, essa pessoa vai tratar 1, 2, 3 vezes, na terceira vez o antibiótico já não vai fazer mais efeito. Então, isso é uma coisa muito séria a ser observada pelo serviço de saúde, por isso da importância gigantesca da integração entre as medicinas, né? Essa integração ela é primordial para a gente conseguir fazer saúde única, né? Fazer saúde única. Prometo que eu não falo mais. Tá certo, então, gente. Não temos mais perguntas, né? Pessoal elogiando aqui a palestra, Renata. E, assim, você queria deixar uma mensagem final, né, para o pessoal, né, sobre qualquer assunto que você achar interessante, né, e já se despedir, que aí depois a gente vai, né, encerrar a transmissão. Tá bom. Só agradecer o convite, agradecer a participação também, as perguntas que foram feitas, desejar sorte, desejar a todos muita saúde, que se cuidem, continuem se cuidando todos, porque estamos vivendo uma fase importante da pandemia, e estou à disposição de vocês. Meu e-mail, se vocês quiserem o contato, os professores têm meu e-mail, meus contatos, fico à disposição para o que vocês precisarem. Boa noite, gente. Também agradeço a presença de todo mundo, né? Com certeza nos veremos em outros eventos que nós vamos organizar ao longo desse ano, né? Então, estamos decidindo algumas temáticas e vocês vão ser comunicados e avisados pelas redes sociais, e agradeço a presença de todos. Cleiton, com você. Gente, obrigado pela presença de vocês, pela companhia nessa noite. Renata, grande abraço, grande abraço. Você sabe que você sempre vai ser bem-vinda aqui na nossa roda de bate-papo, em qualquer situação, né? Então, eu deixo aqui meu agradecimento também, em nome da equipe. E, Renata, mais uma vez, obrigado. Tiago, mais uma vez, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui colaborando com vocês. Gente, muito boa noite, se cuidem, né? Nada de aglomerar, álcool gel, máscara, cuidado com todo mundo, e a vacina está chegando, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, boa noite.